Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de Geografia, professor da Rede Municipal de São Vicente, professor ligado à SEDUC do mesmo município São Vicente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da Terra. Para falarmos da história da Terra, precisamos antes falar do surgimento, da origem do universo. É consenso no mundo científico hoje que o universo surgiu entre 13 a 15 bilhões de anos e que o universo surgiu de uma singularidade. Aí você se pergunta, o que é uma singularidade? Singularidade é um ponto. Então havia um ponto, não existia nada. Então havia a singularidade. Essa singularidade minúscula continha dentro de si tudo aquilo que existiu, tudo que existe e tudo que vai existir. Então essa singularidade continha tudo, inclusive você que está me assistindo. Você estava dentro dessa singularidade. Então tudo que existe, tudo que existiu e que existirá, esteve, está e estará dentro dessa singularidade. Essa singularidade, em um dado momento, ela se rompeu. Ela cresceu, ela se expandiu e houve um crescimento chamado crescimento inflacionário. Cresceu e em determinado momento essa expansão foi ficando mais ou menos lenta, mas os primeiros momentos foram muito rápidos. Então, essa singularidade, ela se expandiu e deu origem a tudo que nós conhecemos, ao universo. Então o universo tem essa idade entre 13 e 15 bilhões de anos. Só uma curiosidade para vocês. Antigamente as televisões, televisão de tubo, que seus pais, seus avós assistiam, quando estava fora do ar fazia um chiado, né? Sabe aquele chiado da TV? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, para o seu tio. Pergunta lá, aquele chiado que existia na televisão são resquícios do Big Bang, que foram captados por Armin Penzias e Wilson, seu companheiro cientista, na década de 60 ou 70 do século passado. Bom, voltando. Agora nós vamos falar da Terra. O nosso planeta, junto com o Sol é bem mais antigo, o nosso planeta tem entre 4,5 bilhões de anos. O Sol é 1 bilhão de anos mais antigo. Ela surgiu de poeira, o sistema solar surgiu de uma poeira interestelar. São estrelas de uma primeira geração que explodiram e gerou o nosso sistema solar, o nosso Sol, que também é uma estrela, e todos os planetas. Então a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. E quando a Terra surgiu, ela não tinha a aparência que nós vemos hoje. Ela era bem diferente, a Terra era muito quente, ela começou como um mar de magma era muito quente, muito superaquecido. Conforme os bilhões de anos foram passando, 1 bilhão de anos depois, já começou a surgir, os continentes surgiram, a Terra, imersa surgiu. E daí, houve há 250 milhões de anos o supercontinente que vocês já devem ter ouvido falar em algum documentário, na televisão, enfim, Pangeia, que pegava todos os continentes. A vida na Terra, no nosso planeta, surgiu há 3 bilhões de anos, mas não era uma vida inteligente, era uma vida que surgiu na água, também com consenso entre os cientistas. Depois desse bilhão de anos foram surgindo algas, enfim, todas as formas de vida. E de 250 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás reinavam no planeta os dinossauros. O ancestral mais longínquo do ser humano, alguns dizem que surgiu há 12 milhões de anos e outros dizem que surgiu há 7 milhões de anos. O ancestral mais remoto do ser humano.
Nós, seres humanos, chamados Homo sapiens sapiens, nós surgimos na África, precisamente na Etiópia, há 300 mil anos. Há 300 mil anos. Então o ser humano já surgiu, a Terra estava bem diferente. Agora vamos falar um pouquinho das placas tectônicas e das tectônicas. Como é que funcionam as placas tectônicas? A Terra, o nosso planeta, ela tem uma casquinha, né? Onde você vive, onde nós vivemos, é uma casquinha muito fina, chamada litosfera, também conhecida como crosta terrestre. Mas lá dentro da Terra, existe uma coisa chamada núcleo interno, colocar NI, tá? Núcleo interno. E aqui NE, núcleo externo. E aqui vou colocar o manto. Então a maior parte da Terra não é onde nós vivemos. A maior parte da Terra está aqui, que tem 6.400 quilômetros. Há escavações no planeta, mas as escavações atingem no máximo 12 quilômetros. É como se você ou eu tivéssemos um arranhão no braço, na perna, um arranhão de leve, 12 quilômetros. Mais do que isso não se consegue perfurar, porque é muito quente, porque a rocha vai ficando cada vez mais dura. Logo abaixo da crosta está o manto. O manto é feito de magma. O que é o magma? Magma é uma pasta, não é uma coisa líquida, mas também não é sólida, é como se fosse um mingau. Então é uma coisa pastosa. E dentro desse magma aí, aqui em cima estão as placas. Onde nós vivemos são placas. Então essas placas estão aqui em cima e elas estão se movimentando em cima do manto. Então o manto é feito de lava. Sabe aquela lava que é expelida pelo vulcão? Então, é tudo aqui. Aí o que acontece? Essas nossas placas elas vão se movimentando. Conforme algumas frestas, e aqui o magma vai subindo, então conforme vai subindo, o material mais forte vai empurrando a placa, e onde não tem essa subida do magma, outras partes das placas vão descendo. Então é um movimento o tempo todo que ocorre na crosta terrestre devido ao magma. Alguém também deve estar perguntando, né, o que são as placas tectônicas, que eu não falei. Houve um cientista, o nome dele Alfred Wegener, alemão. Ele era meteorologista. O que é um meteorologista? Meteorologista é aquela pessoa que estuda o tempo, que são as condições atmosféricas do momento. Ou seja, vai chover, vai fazer sol, o tempo está nublado, está ventando, enfim, isso são as condições momentâneas da atmosfera. Então, o meteorologista estuda isso. E Alfred Wegener, em 1912, ele supôs que a Terra era uma camada fina, que havia algumas coisas que movimentassem. Como em 1912 ele conseguiu isso? Primeiro que ele observou o formato dos continentes. Tá? Eu vou tentar fazer aqui um mapinha para vocês, bem tosco, tá? Que eu vou fazer de memória.
para vocês saberem como é que o Alfred Wegener conseguiu essa façanha. Então aqui a gente tem um pedacinho da América do Sul, tá? América do Sul e a África. Claro que o desenho está mal feito porque eu fiz bem rapidinho. Mas se vocês pegarem mesmo um mapa de um livro didático, de um atlas, vocês vão perceber que a costa é onde tem o litoral, praia. Então a costa da América do Sul se encaixa com a costa ocidental da África. Se encaixa. Então, o Alfred Wegener, ele percebeu isso e disse isso para os cientistas da época dele. Uma outra coisa que o Alfred Wegener percebeu é que, olha só, a África tinha fósseis. O que são fósseis? Fósseis são plantas, árvores, animais que viraram rocha. Tá? Então, você pode ver que existem árvores que viraram rochas, plantas, diversos seres vivos, vários animais que viraram rocha. O que o Alfred Wegener percebeu? Que haviam fósseis de animais, dos mesmos animais que viveram há milhões de anos, tanto no continente africano quanto na América do Sul. Os mesmos animais. Então isso é uma evidência do quê? Que os animais eram inteligentes e construíram aviões e viajaram milhões de anos? Não. A evidência é que os dois continentes, num passado muito, muito distante, eram juntos. Por isso que você encontra os mesmos fósseis na África e na América do Sul. Então, é essa a explicação do Alfred Wegener sobre as placas tectônicas, mas na época dele ele foi chamado de louco, de maluco, e não foi levado a sério. Aí só foram retomar a teoria das placas tectônicas na década de 1960, com os primeiros satélites, e hoje é comprovado de fato que realmente os continentes eles estão se separando. Por exemplo, esses dois continentes estão se separando. Aqui surgiu o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico, ele está crescendo. Por que ele cresce? Porque os continentes estão se separando. A África vai para um lugar e a América vai para outro lugar. Bom, é isso.